Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nos anais sagrados da história divina, encontramos relatos que desafiam a sabedoria convencional e transcendem nossa compreensão da vida e da morte. Entre essas narrativas, ressoa o nome de Lázaro, um homem que, contra todas as probabilidades, testemunhou o extraordinário fenômeno de falecer, não apenas uma vez, mas duas. O livro dos Hebreus, em seu 9º capítulo e 27º versículo, proclama a verdade universal de que todos os homens estão destinados a experimentar a morte uma vez, seguida por um juízo. Entretanto, dentro desse princípio, há espaço para exceções, para eventos extraordinários que revelam os limites da mortalidade. Lázaro, amigo íntimo de Jesus, personifica uma notável exceção a essa regra. Junto de suas devotadas irmãs Maria e Marta, ele compartilhava uma ligação singular com o Mestre. Suas vidas se entrelaçaram com a narrativa de um milagre que deixou uma marca indelével na história, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 11. Nessa história, Lázaro adoeceu gravemente, sua existência pendendo por um fio. Conhecendo o poder de cura de Jesus, Maria e Marta enviaram um apelo urgente a ele, um apelo carregado de desespero e fé. A resposta de Jesus desafiou as expectativas, declarando que a enfermidade de Lázaro não resultaria em morte, mas na manifestação da glória divina. Esta reviravolta paradoxal na narrativa revela uma verdade que ecoa através dos séculos. Os desígnios divinos frequentemente se desdobram de maneiras imprevisíveis. Um atraso peculiar se seguiu, mesmo que Jesus amasse profundamente Marta, Maria e Lázaro. Ele permaneceu em sua localização por mais 2 dias, um atraso aparentemente desconcertante à mente humana, mas com um propósito que transcende nossa compreensão. Este ponto na narrativa ilumina a natureza da oração e a intrincada trama da temporização divina. Em nossos momentos de luta e anseio, buscamos respostas imediatas, erroneamente interpretando o aparente silêncio de Deus como indiferença. A história de Lázaro nos ensina que há um método por trás desse aparente atraso, um grande plano alinhado ao propósito superior de Deus. Assim, somos convidados a confiar no invisível, abraçar o mistério da temporização e reconhecer que, mesmo diante da morte, a glória de Deus pode resplandecer através das circunstâncias mais extraordinárias. Ao chegarem a Betânia, após 4 dias da morte de Lázaro, Jesus foi recebido por Marta, que expressou sua dor e fé. Mesmo que o funeral já tivesse ocorrido, amigos vieram confortar as irmãs. Marta, ao se aproximar de Jesus, suplicou, dizendo que se ele estivesse presente, seu irmão não teria falecido. Embora expressasse sua fé, também lançou questionamentos sobre o motivo do aparente abandono de Jesus. No entanto, ela não perdeu a esperança, confiando que o que quer que pedisse a Deus seria concedido. Jesus, revelando-se como a ressurreição e a vida, declarou que qualquer um que cresce nele não experimentaria a morte eterna. Mesmo que Marta não compreendesse completamente, ela confiou em Jesus como o Messias, o Filho de Deus. A chegada de Maria trouxe consigo as mesmas palavras de lamento, e Jesus, profundamente comovido, chorou. Sua compaixão pelos sofrimentos de Maria e Marta evidenciou o quanto ele se importava com Lázaro. Os presentes testemunharam o cuidado de Jesus, questionando por que ele, que realizava milagres, não impediu a morte de Lázaro. Contudo, uma dura revelação aguardava, pois Jesus ordenou a remoção da pedra que selava a entrada da sepultura. Marta objetou, ciente do estado avançado de decomposição, mas Jesus insistiu. Jesus, em resposta, repreendeu-a, dizendo: "Não vos disse que, se creres, verás a glória de Deus?" Ele a desafiou a manifestar sua fé, ordenando que removessem a pedra. Não buscava uma explicação sobre a decomposição do corpo.
mas desejava que ela caminhasse na fé, acreditando antes de ver. A fé, agir como se Deus estivesse falando a verdade, precedia a visão. A responsabilidade de demonstrar a glória de Deus estava sobre Jesus. No versículo 41 a 42 do livro de João, na Nova Versão Internacional, após removerem a pedra, Jesus ergueu os olhos e agradeceu ao Pai. Ele sabia que sempre era ouvido, mas falava para que as pessoas ao redor crescem. Jesus não buscou apenas um milagre privado para Lázaro. Chegou tarde de propósito, buscando um espetáculo público sobrenatural que confirmasse sua identidade e inspirasse confiança. Nos versículos 43 e 44, Jesus clamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O homem que havia morrido saiu do túmulo, ainda com faixas nas mãos e nos pés e o rosto envolto em pano. Desamarrai-o e deixai-o ir, disse Jesus. Lázaro, outrora morto, emergiu vivo do túmulo, prenunciando a ressurreição eterna para aqueles que creem em Jesus. Em outro contexto, na época sombria de Israel, durante o reinado do ímpio Acabe, Elias, um tisbita, recebeu um chamado de Deus. Acabe misturou a adoração a Deus com a idolatria pagã, resultando em uma seca predita por Elias. Deus guiou Elias a Zarefate, onde uma viúva cuidaria dele. Contrariando expectativas, Deus escolheu uma viúva gentia e pobre. Na passagem de 1 Reis, capítulo 17, versículos 10 e 11, Elias encontrou uma viúva colhendo gravetos e a pediu água e um pedaço de pão. A viúva, em sua pobreza extrema, revelou ter apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Elias a desafiou a não temer e fazer um bolo para ele primeiro, prometendo que seus suprimentos não se esgotariam até que Deus mandasse chuva. Mais tarde, o filho da viúva ficou gravemente doente e morreu. A viúva, desesperada, acusou Elias de trazer à memória seus pecados. Elias, buscando Deus, clamou pelo filho, e a criança reviveu. A fé da viúva foi provada, e ela reconheceu Elias como um homem de Deus. Finalmente, em Jope, uma discípula chamada Tabita, conhecida por sua generosidade, faleceu. O apóstolo Pedro, após orar, ordenou que ela se levantasse, e Tabita ressuscitou. Sua generosidade consistente a destacou como uma seguidora dedicada, praticando atos de bondade sem buscar reconhecimento. Essas narrativas bíblicas enfatizam a importância da fé, obediência e generosidade como expressões da conexão com Deus e revelam sua intervenção sobrenatural na vida daqueles que confiam nele. A importância em se manter na fé se faz cada dia mais importante, frente aos eventos que estão ocorrendo. Dessa forma, te convido a permanecer conosco e assistir esse vídeo que está aparecendo na tela, que temos mais um relato bíblico que com certeza será de seu interesse. Fique com Deus e te espero no próximo vídeo.